E aí, pensou na nossa interatividade? Determinou se f de x é log de x mais 3 na base 3, determinou o valor de f de 6? Vamos ver como ficou a resposta correta. Resposta correta, alternativa B. O resultado é 2. F de 6 vai ser log de 6 mais 3 na base 3. Então, dá log de 9 na base 3, portanto, você pode fazer ou na calculadora ou usando as propriedades, o resultado final vai ser 2. Então, veja lá, tem o cálculo pela calculadora, direto, ou utilizando as propriedades, fatorou 9 e encontrou o valor final, 2. Alternativa B. Vamos agora a uma outra função do nosso estudo. Nós vamos estudar um pouquinho a função seno. Vamos lembrar o que é a função seno. Para trabalhar com a função seno, vamos lembrar do ciclo trigonométrico, esse ciclo de raio 1, onde nós vamos marcar um eixo para o seno e um eixo para o cosseno. Nesse caso, o eixo vertical é o eixo do seno, e aí como nós marcamos isso? Então, marco um ângulo, sempre a partir do zero, ali no eixo horizontal, começo a considerar o zero, e ando no sentido anti-horário. Aí eu vou subindo, marquei o valor de x, eu pego a projeção disso no eixo y, e eu encontro a medida de seno de x, como está lá, destacado. Supondo que eu peguei um ângulo, esse foi pequenininho lá do primeiro quadrante, e se eu pegar um ângulo do terceiro quadrante? Então, fazer a mesma coisa, começa lá no zero, vou dar a volta toda até chegar lá embaixo, no terceiro quadrante, aí eu vou fazer o mesmo. Chegou lá, eu vou fazer a projeção no sentido do eixo y e vou ver o que dá. Quando eu faço isso, eu determino lá o tamanho do seno desse novo ângulo, seno de x. Bom, domínio da função seno é real. Mas a sua imagem fica presa no intervalo fechado de menos 1 até 1. Então, os valores possíveis que você vai encontrar para a resposta vão ser sempre esses, de menos 1 até 1, variando nesse intervalo. Bom, vamos lembrar como é o gráfico de uma função seno. Então, o primeiro é a função mais simples. Função f de x igual a seno de x. Como eu vou fazer o gráfico da função seno? Utilizando uma tabela de pontos. Então, o que você vai fazer? A tabela de pontos não está ali colocada, mas você vai fazer uma tabela de pontos para saber exatamente os valores. Nesse caso, nós podemos trabalhar com o mais simples, que são os múltiplos de π sobre 2. Então você coloca o que acontece no zero, o que acontece no π sobre 2, valor para π, 3π sobre 2 e 2π. Deu a volta completa, e aí você percebe que, enquanto você está fazendo isso, não houve repetição do gráfico. Quando você passa do 2π, o gráfico começa a ficar igual ao que tinha começado lá no zero. Então, eu acabei de estabelecer o período da nossa função. Período, lembrando que é período. É aquele intervalo em que eu tenho a função começa, dá a volta toda, vai assumir todos os valores possíveis, e aí ela vai começar a repetir. Então, as funções trigonométricas são funções periódicas, isso é, elas têm o valor num determinado intervalo e depois elas começam a se repetir. Então vai repetir a mesma coisa que aconteceu de 0 até 2π, vai repetir de novo, de 2π até 4π e assim vai. Então é uma função periódica e o período dela é 2π. E repare que realmente a imagem ficou presa de menos 1 até 1. Então a imagem ali no y ficou presa de menos 1 a 1. Já o valor de x é real, então pode ir embora para mais infinito ou para menos infinito, você consegue fazer o cálculo. Vamos fazer agora o cálculo do gráfico, ou montar o gráfico da função seno de 2x. Bom, o que nós fizemos agora? Nós pegamos outro valor para calcular o seno, não é mais o x sozinho, agora é 2x. O que nós vamos fazer? Construir a tabela. O único detalhe agora é que a nossa tabela vai ser vão ser colocados os outros valores. Se você pegar só os quatro, aqueles valores 0, π sobre 2, 3π, 3π sobre 2 e 2π, se você pegar só esses valores, o teu gráfico vai ficar estranho, porque quando você multiplicou por 2, sumiram algumas coisas parciais, ali você não enxerga o desenho. Então o que você vai fazer? Você vai colocar mais divisões. Ao invés de dividir de π sobre 2, divide em π sobre 4. Então, se quiser colocar mais divisões, não tem problema. O que você não pode é colocar menos. Então o que vai acontecer aqui? O que nós vamos fazer? Ali você tem o gráfico
das duas funções. Na tabela é apresentado o seno de 2x. Para cada x, eu coloquei o 2x. Então, na tabela tem lá o x e o seno de 2x. E os resultados que foram encontrados. Você vai fazer todos esses cálculos para conferir o resultado. E no gráfico, são apresentados dois gráficos. O que foi feito? O gráfico que está em vermelho é o gráfico do seno, aquele que nós acabamos de fazer, que vai de 0 até 2π. E o que aconteceu com o gráfico do seno de 2x? Olha o que aconteceu com o gráfico. Ele começa a repetir a partir do π. Repara na tabela. Até o π, ele assumiu todos os valores. Quando passa de π, vai lá para o 5, π sobre 4, 3, π sobre 2, o que está acontecendo? Já estão sendo repetidos os valores. Então, eu já encontrei o período desta função também. Então, nós fizemos, eu destaquei só a primeira parte do gráfico, só até π, mas dali para frente o gráfico começa a se repetir. Então, multipliquei por 2, o que eu fiz? Eu tinha um período e eu dividi o período por 2, o período ficou menor. Então, o período agora passou a ser π, ao invés de ser o período de 2π. Então, dessa forma, nós conseguimos o período da função, quando eu multiplico por um número, aquele x. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora para o cosseno. Então, o que vai acontecer? A função é f de x igual a cosseno de x. O que você vai fazer? De novo, no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma coisa que ajuda bastante a entender essa coisa do seno e do cosseno está aumentando, está diminuindo, conforme eu mexo no ângulo. Então, é conveniente a gente sempre trabalhar em cima do ciclo trigonométrico. Então, o que nós vamos fazer? No ciclo trigonométrico, de novo, a partir do zero, no eixo horizontal, você vai marcar o seu ângulo x. Marcou o ângulo x, o detalhe agora é, naquele extremo, eu não vou fazer mais a projeção em direção a y. Eu vou fazer a projeção em direção a eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, o que você vai fazer? Fez a projeção, encontrou aquele pedacinho no eixo x, que é exatamente a medida do cosseno de x. Repare que se eu fizer aquele ângulo que está lá no terceiro quadrante, como nós fizemos para o seno, o que vai acontecer com ele? Eu fiz o ângulo lá no terceiro quadrante, e olha o que aconteceu. Quando eu faço a projeção, ela agora é negativa. Então, eu tenho o cosseno positivo para ângulos que estão no primeiro e no quarto quadrante, e ângulos negativos, o cosseno negativo para ângulos que estão no segundo e terceiro quadrante. Dependendo só dessa projeção. Faça a projeção, está do lado positivo ou negativo. Aí você já sabe. Domínio da função, o mesmo, real. A imagem da função, o mesmo que aconteceu para a função seno. Vai de -1 até 1, incluindo os dois. Então, é um intervalo fechado de -1 a 1. Vamos ver como fica o gráfico da nossa função? Então, vamos lá. Peguei uma função, a função simples, f de x igual a cosseno de x. Bom, cosseno de x, o que aconteceu? Eu vou começar, de novo, monto uma tabela, que aqui não está escrita, mas você vai montar a tabela para poder fazer o gráfico corretamente e entender por que de cada ponto que foi ali colocado. Então, você vai, calculou aqueles pontos de 90 em 90. π sobre 2 em π sobre 2. Dei a volta até chegar no 2π. E aí eu percebo que, a partir do 2π, a minha função começa a repetir de novo. Então, vai começar lá em cima, fazer a volta, cair de novo. E aí eu descobri que o período da nossa função cosseno também é 2π. Então, acabei de descobrir que vale 2π. Vamos agora fazer um outro gráfico. Agora vamos fazer o gráfico da função f de x igual a cosseno de x sobre 2. Bom, cosseno de x sobre 2, o que eu vou fazer? O mesmo que nós fizemos para o seno. Montar uma tabela com os valores. O detalhe agora é assim. Se eu colocar, como é x sobre 2, eu estou dividindo aqueles valores. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar alguns valores, coloquei, aí eu percebo que quando eu fui até o 2π, eu ainda não consegui todos os valores, não começou a repetir. Eu não sei se já começou a repetir tudo ou não, então eu vou verificar. Será que começa a repetir dali para frente? Então eu fiz mais alguns valores além do 2π. Aí calculei o cosseno deste valor dividido por 2 e fui fazer o desenho, a representação, para ver o que acontece. Então vamos lá. O que aconteceu? Percebemos que a função original é aquela que está em vermelho. Ela tinha período 2π. Quando eu fiz o gráfico de x sobre 2, o que aconteceu? Deu aquela azul, olha o que aconteceu com o período. O período aumentou. Então, o meu período, que era 2π,
quando eu calculo o cosseno de x sobre 2, dividido por 2, o meu período aumenta. Então, aumentou o meu período. O que nós vamos fazer, então? Nós podemos saber qual é o período da nossa função, dependendo do valor que eu coloco para o ângulo. Vamos agora à função tangente, uma outra função trigonométrica, função tangente. Novamente, usamos o ciclo trigonométrico. A diferença agora é que, ao marcar o ângulo, eu não vou fazer projeção no eixo x ou no eixo y. Eu vou prolongar o lado do meu ângulo até chegar numa reta paralela ao eixo y que eu coloquei ali no zero da minha função, do meu eixo. Aí o que acontece? Quando o ângulo é zero, eu fiz ali uma reta. Esse é o eixo das tangentes. Então, eu vou fazer aquele prolongamento e a medida que dá no eixo é a medida do valor da tangente para aquele ângulo. Então, repare que se eu tenho ângulos no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, o resultado da tangente vai ser positivo. Se eu tenho ângulos no segundo quadrante ou no quarto quadrante, eu vou ter valores de tangente negativos. Aí eu tenho o domínio e a imagem. E o domínio eu tenho que tomar cuidado, porque o domínio da minha função não é mais real. Agora tem alguns pontos que eu não vou conseguir. Por exemplo, se eu colocar π sobre 2, eu consigo calcular a tangente de π sobre 2? Eu posso prolongar o π sobre 2 quanto eu quiser. O lado, ele não vai encontrar outra reta, porque eles são paralelos. Então, no π sobre 2 e no 3π sobre 2, eu não tenho definida a tangente. Então, meu domínio tem que tirar esses dois valores de lá, certo? E todos os múltiplos dele, evidente. Agora vamos ao gráfico da função tangente. O que acontece com o gráfico da função tangente? Eu tenho vou montar uma tabela de pontos novamente, ficou por sua conta, montar a tabela de pontos, coloque os valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e aí você percebe claramente que no π sobre 2 tem uma reta tracejada. Por quê? Porque o meu gráfico não passa por ali, eu não tenho aquele valor. Então eu vou ter um desenho antes do π sobre 2 e um traçado depois do π sobre 2. Aí eu reparo que lá no 3π sobre 2, de novo, tem uma reta tracejada. Então, meu gráfico, de novo, para antes do 3π sobre 2 e continua depois dele. Olhando esse gráfico, nós percebemos que o gráfico se repete no intervalo de π. O intervalo é menor. Então, o gráfico da tangente vai ter essa característica. Mas coloque os valores numa tabela para verificar como fica o nosso gráfico. Agora, vamos fazer o gráfico da função tangente de 2x. O que acontece com o gráfico da tangente de 2x? Bom, eu olho a tangente de 2x, vou montar uma tabela, do mesmo jeito, e novamente eu fiz um desenho em cima do outro. Então, o desenho de tangente de x era o primeiro. Então, tem lá as retas, os tracejados, que são os pontos fora do meu domínio, e tem o gráfico em vermelho. E eu tenho o gráfico em azul, que é o gráfico da tabela que eu acabei de encontrar. Então, repare que onde não existe, eu deixei em branco a linha na tabela. Então, para saber que não existe aquele valor. Aí você percebe que o que aconteceu com o nosso período? De novo, o período diminuiu. O mesmo comportamento que tem para seno e cosseno vai acontecer para a tangente. O período vai aumentar ou diminuir conforme eu modifico o ângulo. Se eu multiplico ou se eu divido, é o que ele vai alterar, vai aumentar ou vai diminuir. Então, neste caso, o período passa a ser π sobre 2. Vamos agora começar a trabalhar com a parte de cálculo mesmo. Vamos começar com a parte de limite. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ter uma ideia do que é o limite. Limite é o comportamento da função próximo de um valor. Então, é assim, eu tenho um valor de x e eu quero saber, se eu estou próximo daquele x, qual é o comportamento do f de x? Então, isso é o limite. Eu quero saber, quando o x está próximo de um número, qual é o comportamento da minha função o valor da função. Então, é o valor de y. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar um primeiro caso. Eu tenho o limite, que a gente diz que é limite pela direita. Limite pela direita, a notação vai ser assim. Aquele limite, LIM, de f de x, quando x tende para a mais, que significa a pela direita, ou para valores maiores do que a. Dá um valor L. Então, repare, eu tenho lá marcado o ponto A e um valor x1. Vamos ver o que acontece. Se eu pego aquele x1 e começo a chegar mais perto de A,
Reparem no valor de x, aquela setinha. Eu estou chegando mais perto de A, por valores maiores do que ele, mas eu estou chegando mais perto. O que está acontecendo com o valor de y? O valor de y está chegando perto de L. Então, eu estou chegando perto de um número. É esta a ideia de limite. Então, quando eu chego perto do A, a função chega perto de L. O mesmo ocorre pela esquerda, isso é, por valores menores do que A. De novo, a mesma coisa. Eu tenho A, peguei um valor menor que ele. Vamos ver o que acontece? Então, vamos lá. Pela esquerda, o Azinho vai ser tem o A com negativo. O que vai acontecer? A mesma coisa. Quando eu chego perto de A pela esquerda, a minha função está subindo e chegando perto de L. Então, está se aproximando de L. Vamos agora a uma interatividade. A função f de x igual a tangente de x tem domínio igual a alternativa A, real. Alternativa B, real positivo, que é o R+. Alternativa C, conjunto dos x, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente aos inteiros, um número inteiro. Alternativa D, conjunto dos x, tal que x é diferente de 3π ou 3kπ, com k pertencente aos inteiros. Ou alternativa E, conjunto dos x, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k um número inteiro. Pense que eu já retorno com a resposta.